Bom dia, pessoal. Vou fazer essa videoaula para fazer a resolução da lista 1 de exercícios. Como vocês podem ver aqui, eu ainda estou com o projeto aberto da máquina de estado, então a gente vai criar um novo projeto de forma a resolver cada um dos exercícios propostos na lista 1. Então vou pegar aqui a lista 1, o enunciado. Tá, então o primeiro item, né, que segundo o item 6.1 da regra geral para robôs de sumôs, nas partidas entre robôs autônomos, quando o juiz principal anunciar o início do round, um membro de cada equipe ativará os robôs e após uma pausa de 5 segundos, os robôs podem começar a funcionar. Projete um circuito contendo um botão e um LED apenas. Assim que ocorrer uma borda de subida no sinal do botão, ou seja, sair de 0 para 1, o LED deve permanecer aceso por 5 segundos depois apagar. O pino do microcontrolador destinado ao LED e ao botão devem ser de portas diferentes. Tá, então alguns critérios aqui que foram colocados para a lista 1. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o meu hardware. Tá? Eu vou aproveitar o próprio hardware que eu estava utilizando aqui para o exemplo da máquina de estado. Eu já tenho o meu botão aqui, eu vou deixar só um LED. Vou deletar esses carinhas aqui. Beleza. Vou deixar esse mais aqui. Bom, para indicar que passou os 5 segundos, eu vou usar o LED ligado ao PB0. Eu vou dar um outro nome aqui. LED. Melhor colocar um start, como se fosse o sinal de start para o meu robô, né? Ok. E aqui o meu botão e outra porta, como pedido no enunciado na PD2. Aqui está o meu botão. Então vamos voltar ao enunciado. Ele diz que assim que ocorrer uma borda de subida no sinal do botão, ou seja, sair de 0 para 1. Bom, então é sabido que usando essa configuração eu vou sair na verdade de 1 para 0, né? Então eu vou utilizar aqui um outro componente. Que é essa minha chave. Ele começa em 0, o GND passa para 1. Ok? Então vamos lá. Vou criar também um novo software. Lembrando que essa primeira lista deve ser utilizado somente I/O. Tá? A primeira lista tem que ser resolvida com I/O. A segunda lista, a proposta é resolver com interrupção. Então vamos criar um novo projeto. Exercício 1, lista 1. Criar uma pasta de software. Ok. E aqui também eu vou salvar o meu projeto dentro da minha pasta lista 1. Exercício 1. Hardware. Ok. Então aqui eu vou escolher meu dispositivo. Mega 328. Pode ser qualquer um, tá?
Tudo bem? Eu vou aproveitar aqui e vou pegar as nossas definições. Vou pegar da aula de... pode ser. Muito bem. Coloco as definições aqui, como sempre, defino a frequência do nosso clock aqui. E aqui eu vou incluir a biblioteca de delay. Ok. Crio aqui o protótipo da nossa função de configuração dos registradores. E aqui eu vou configurar o meu botão e o meu LED para atender os requisitos do exercício, tá? Então, como de rotina, eu vou definir as minhas tags aqui para o meu botão e para o meu LED, tá? Só para facilitar. Então, primeiro eu vou definir que a minha porta de configuração das saídas, ou que o meu registrador de configuração das saídas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. As saídas vão ficar na porta D, então o registrador de configuração é o DDR-D. Bem como a saída em si vai ser acionada pelo registrador port D. E a mesma coisa eu faço com as entradas. A porta de entrada de configuração e o registrador para leitura das entradas. Ah, está invertido, né? Na verdade a saída é B e a entrada é D. Só que como eu vou fazer a leitura, né? É outro registrador PIN D. Muito bem. Vou definir então o bit do meu botão aqui. Meu botão ele está no PD2. E meu LED está no PD0. Muito bem. Feito isso, vou configurar os comentários, vamos configurar o botão como entrada. Clear bit ou reset bit, tá? Acho que eu estou usando reset bit, né? Então vamos mudar aqui. Reset bit, entrada config, botão. E aqui, como é saída, set bit, saída config LED.
Então, só relembrando, né, que para configurar um botão, melhor, para configurar um pino de uma porta como entrada, eu tenho que jogar para zero o bit correspondente àquele pino dentro do registrador DDR da porta. Então, como o nosso botão está na porta D, ou port D, no pino 2, então eu uso o DDR-D, né? E limpo o pino PD2, que é o do meu botão, dentro do DDR-D. Então eu estou jogando para zero o bit 2 do meu registrador DDR-D, configurando assim o pino PD2 como entrada. E analogamente eu faço isso com a saída, só que ao invés de jogar para zero, o bit eu jogo para 1, só que do registrador DDR-D, porque a minha saída está na porta B. Né? DDR-B porque está na porta B. Pois bem, feito isso, dentro da minha função main principal, a primeira coisa que eu faço é invocar a minha função para fazer a configuração. Né? E agora vem a minha lógica. Bom, foi solicitado que... Vamos lá, vamos ao enunciado. Foi solicitado que ele só contasse os 5 segundos quando o software detectasse uma borda de subida, ou seja, de 0 para 1. Então, eu vou criar aqui duas variáveis. Tá? Vou criar uma variável que vai fazer a leitura do botão. Tá? E uma variável que vai pegar o estado anterior do botão. Dessa forma eu vou conseguir identificar se houve uma borda de subida, porque eu vou comparar o estado atual com o estado anterior do meu botão. Como eu faço isso? Ora, a cada loop o meu botão faz a leitura da porta, né, do pino. Então ele faz a leitura do registrador D, né, que eu coloquei uma tag como entrada. Então ele vai ler o meu botão. E assim ele vai atualizar essa variável botão com o valor atual do botão. Mas o que eu faço? Antes de atualizar, eu jogo o valor anterior para o botão para essa outra variável. O que eu faço? Agora eu faço uma lógica. Se o valor atual do meu botão ele é igual a 1, utilizando a lógica E, lógica, não a lógica E bit a bit. E o valor anterior do meu botão era igual a 0, significa então que eu tive uma borda de subida. Se eu tive uma borda de subida, aí é muito simples. Eu vou ligar o meu LED. Simplesmente isso, tá? Bom, então eu recapitulando aqui, né? Criei duas variáveis, uma variável para ler o estado atual, o estado anterior do meu botão, e uma variável para atualizar com o estado atual do meu botão. Se eu tive uma mudança no final do meu botão, e essa mudança foi de 0 para 1, então eu ativo o meu LED por 5 segundos. 5.000 milissegundos. Ok? Então eu vou comentar isso daqui.
Muito bem. Vou compilar. Agora eu vou testar no meu hardware. Então, vou deixar minha chave aberta. Só para mostrar que, estando em 1, ele já liga. Ora, bem estranho isso, tá errado. Bora ver. Fazer o debug aqui. Ver minhas variáveis. Então, o botão está em 1. Ah, óbvio, porque ele já começa como 0. Então ele já conta os 5 segundos. E tem um erro aqui, né? Porque passando os 5 segundos, o que ele deveria fazer? Apagar o LED. Então, na verdade, vamos lá. Antes dele entrar no meu loop, ele já deveria ler o botão, né? A primeira coisa que ele faz é atualizar o valor do botão, porque como o botão a gente inicializou a variável com valor 0, ele vai ler o botão, ele já vai estar em 1, ele vai identificar isso como uma borda. Então é um falso positivo, né? Então a primeira coisa que eu faço é só atualizar o valor do meu botão, para ele já ler o valor atual e atualizar mesmo depois da inicialização das variáveis. Muito bem, vamos parar aqui, vamos rodar novamente. Agora percebam, ele não acendeu, né? Agora ele já atualizou. Se eu aperto a chave, ele vai ter uma borda de descida. Então uma borda de descida também não é a condição correta para acender o meu LED. Não é a condição correta para startar o robô. Agora, quando eu tenho uma borda de subida, aí sim. Aí ele acende o meu LED vai ficar aceso por 5 segundos e depois apagar. Novamente, uma borda de descida ele não faz nada. Numa borda de subida, ele fica aceso por 5 segundos e depois apaga. Tá? Então isso já é o correto. Uma aplicação mais prática para o robô, né? Ele não pode ficar inicializando a todo momento que eu aperto o botão. Obviamente que o usuário não vai ter nenhuma interação com o botão, a não ser no início da partida, né? Mas como que eu faço para não entrar mais nessa condição, né? E realizar essa condição uma única vez? Existem várias formas de fazê-lo, tá? Uma forma seria declarar uma variável como se fosse uma flag, indicando que essa condição já ocorreu por uma vez e essa lógica não deve ser testada novamente. Como a gente pode fazer? Vamos utilizar também aqui o unsigned char, tá? Como eu utilizei no outro vídeo, uma outra forma, pessoal, mais garantida, é você utilizar esses tipos customizáveis que garantem que a variável, por exemplo, tem 8 bits, tá? Então eu vou usar uma variável de 8 bits aqui chamada flag de inicialização, tá? E ela inicia como 0. Então o que acontece? Quando ele encontra essa situação que eu tenho uma borda de subida e ele acende o meu LED, depois de acender e apagar, ele vai jogar essa flag para 1, indicando
que já ocorreu a inicialização. E como que eu faço agora para não entrar mais nesse estado? Basta agregar aqui na minha lógica mais uma condição, que seria, além dessa condição do botão, e a minha flag de inicialização é igual a 0. Então, só se ela for 0 que ela entra nessa condição. Como o valor inicial dela é 0, na primeira ocorrência ela vai entrar dentro dessa condicional, na primeira ocorrência no borda de subida. Depois que acionar por 5 segundos, ele joga para 1. Assim que o meu loop voltar para cá, a flag já vai estar em 1 e não vai permitir que isso ocorra novamente. Vamos lá? Vamos testar. Vou colocar aqui as nossas variáveis, né, do nosso software, veja que está tudo em 0. Assim que eu pressiono a chave, ela vai... Melhor, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos começar de novo. Vou colocar minhas... Vou deixar ela aberta. Aqui as minhas variáveis, né? Então vamos rodar. Vamos dar uma olhadinha nas minhas variáveis. Então veja, meu botão ele já fez a leitura, está como 1, né? Lógica 1. E meu botão anterior também está como 1, porque ele na primeira atualização ele já copiou o valor atual para o valor anterior. Muito bem, quando eu pressiono o botão, vou parar aqui a minha simulação, os dois vão para 0, perfeito. E assim que eu liberar o meu botão, eu vou ter uma borda de subida, vamos ver, ó. Liberei o botão, próxima interação, vejam, o meu botão, o valor atual foi para 1 e o valor anterior continuou como 0. E ele já acende o LED, tá? Ele identificou a borda de subida. Perfeito? Vamos continuar a simulação. Assim que ele apagar, aquela flag de inicialização tem que ir para 1. Vamos ver se isso ocorre. Vou parar minha simulação. Olha lá, a flag de inicialização foi para 1. Agora vamos ver se eu se eu realizar novamente uma borda de subida, se ele vai ligar o LED. Não liga mais. Ok? Então essa seria a lógica correta para o exercício 1. Pois bem, pessoal, então no segundo exercício, pede-se a simulação de uma ponte H, utilizando relés, tá? Para o controle de direção de um motor DC. Então a gente tem que fazer um software de controle, no qual o motor gira no sentido durante 5 segundos, depois para por 3 segundos, e finalmente gira para o outro sentido por mais 5 segundos, e para por mais 3 segundos, e esse processo se repete indefinidamente. Então vamos lá, vamos criar um novo projeto aqui. Criar uma nova pasta, exercício 2. Exercício 2. Tá, vamos lá. Então nesse exercício eu não tenho chave, tá? Deixa eu ver se no próximo a gente vai utilizar a chave. Vai. Então eu vou deixar essa chave reservada aqui. A gente vai utilizá-la no próximo momento. Eu vou deletar aqui. E eu vou construir a minha ponte H. A primeira coisa que eu preciso é de um relé. Ok. Além do relé, eu preciso de um transistor, de um resistor. Vou pegar um resistor aqui de 10K. E de um diodo para funcionar como... para funcionar como um diodo de roda livre
para a bobina do meu relé. Também meu motor. Pois bem, vamos lá. Então minha ponte H, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho 2 relés. O comum do meu relé, o pino comum, eu utilizo para ligar em cada terminal do meu motor, certo? E o pino normalmente fechado e normalmente aberto, eu ligo respectivamente a alimentação e o GND. Ok? Só que o meu motor, vejam, meu motor ele é 12 volts e o meu relé também é 12 volts. Então eu até mostrei para alguns alunos uma forma de se criar um novo padrão de alimentação 12 volts. Então eu vou dar um nome para ele, 12VCC. Aí a gente vem aqui em Design, Configure Power Rails. A gente vai criar um novo, chamado 12VCC, e vai adicionar esse novo padrão nesse que a gente criou. Agora ele trabalha com padrão 12 volts. Ok? Bom, para facilitar aqui, vou fazer o seguinte. Deixa eu deletar aqui. Eu vou espelhar esse carinha para facilitar a minha ligação. Não tem problema em inverter, tá, pessoal? Qualquer condição não adequada para o processamento desses motores, a gente pode inverter na própria lógica, tá? Vou colocar aqui o meu diodo em antiparalelo com a minha bobina. Vou jogar ele um pouquinho mais para cá. E o mesmo aqui. E agora eu coloco o meu transistor. Ok. Bom, esse carinha eu vou ter que utilizar também para alimentar o meu relé. Eu vou colocar 2 aqui. Também 12 volts. Ok. Agora aqui, eu ainda vou usar o PB1, mas aqui eu vou chamar como relé 1. E eu vou adicionar um outro chamado relé 2. Aqui eu coloco o meu relé 1. Aqui meu relé 2. Muito bem. Salvar aqui o meu projeto. Eu vou criar um novo projeto.
dentro do exercício 2, software. Novamente escolho o meu microcontrolador. O que eu vou fazer aqui é aqui onde eu estou salvando, estão. Então vou pegar o mesmo software que eu usei para o primeiro exercício, só para partir como base. Maravilha. Bom, eu posso deixar o meu botão aqui, tá? Não vai fazer mal algum. Eu só vou mudar algumas coisas aqui. Bom, aqui eu vou colocar como relé 1 o PB0 e adiciono mais um, que vai ser o relé 2 como PB1. Só checar aqui se é isso mesmo. Perfeito. Aqui eu faço a configuração desses pinos como saída. E aqui vem a minha lógica. Bom, eu não preciso mais desses carinhas aqui. Vou deixar só comentado. Pode ser que eu venha utilizar. Pois bem. Eu não faço mais a leitura do botão. E aqui no meu loop é muito simples. Se eu pegar o enunciado, eu só tenho que girar o motor por um sentido durante 5 segundos, depois parar por 3 e inverter. Então a minha lógica é muito simples. Para girar o meu motor, eu tenho que, em uma polaridade, jogar 12 volts, na outra jogar o GND e depois inverter. Então basta fazer o seguinte. Aciono o motor por um sentido, o que eu vou fazer? Eu vou acionar uma saída, por exemplo, a relé 1, e vou jogar para zero a outra saída, que é o relé 2. Assim eu fico por 5 segundos. Depois eu espero 3 segundos. Paro os dois motores, vou resetar os dois. Espero 3 segundos. Depois eu inverto, então eu vou pegar a mesma lógica. E inverter aqui, exceto esse. Exceto esse. Depois eu paro novamente.
Ok? Vamos compilar. Vou jogar o nosso software aqui. Vamos ver se funciona. Então ele está se girando para um sentido. Vou ver o tempo aqui. 5 segundos. Opa, não parou, hein? Vamos lá, pessoal. Então voltando aqui, eu tive que alterar o transistor porque o 337, pelo visto, ele não estava acionando, tá? Então eu mudei para o 547. E olha que interessante. Quando eu peço para ele girar para um sentido, ou seja, jogar um em um transistor e 0 no outro, pela configuração dos meus relés, na verdade ele joga 0 e 0 e o meu motor começa parado. Foi aquilo que eu falei da lógica invertida, né? Então tem o meu hardware com uma configuração invertida, né? E não está seguindo o meu software. Eu tenho duas alternativas. Eu posso tanto alterar o hardware como alterar o software, tá? Eu posso inverter as ligações aqui do meu relé ou eu posso trocar a lógica no meu software. Geralmente a troca da lógica no software é mais recomendada, tá? Principalmente se você já tem um hardware pronto. Não faz sentido você ter que refazer um novo hardware, é muito mais difícil, muito mais moroso do que você refazer sua lógica. Mas nesse caso aqui, como a gente está numa simulação, eu vou adotar o oposto. Eu vou inverter aqui no meu hardware de simulação. Ok? Então vamos lá. Então agora o meu motor gira para um lado. Vejam, vermelho e azul significando que a lógica está invertida. Espera 5 segundos. Joga 0 e 0, ele para. Melhor, joga 1 e 1, né? Ele está parando. Depois ele gira para o outro lado. Depois ele para. Ok? Então tá aí. E roda em loop infinito. Então esse é o código para o segundo exercício. Bom, pessoal, agora para o terceiro exercício, o que se pede é que se adicione duas chaves, né? E eu vou ter mais uma ponte H, ou seja, para um segundo motor. E esses motores eles devem rotacionar segundo essa tabelinha verdade aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou salvar esse projeto aqui. Exercício 3. Hardware. E o que eu vou fazer aqui é simplesmente copiar esse circuito, tá, da minha ponte H. Isso daqui eu vou jogar aqui em cima. E aqui eu vou ter o meu relé 3 e o meu relé 4. Ok? Estão lembrados dessa chave aqui? Eu vou criar mais uma também. E aqui eu vou dar o nome de botão 1, botão 2. Aqui eu também vou renomear. Muito bem. Vou copiar esse código aqui, vai ser útil para criar esse novo exercício e vou criar um novo projeto.
Basta. Isso 3, lista 1. Seleciono o meu micro. Copiei meu código aqui. E agora eu vou reutilizar boa parte desse código para fazer esse exercício. Eu coloquei mais duas saídas lá, né? Que é o meu RL3 e o RL4, respectivamente um PB2 e um PB3. Eu tenho agora dois botões, né? Um no PD2, que é o botão 1, e o botão 2 no PD3. E aqui eu também vou ter duas variáveis que vão fazer a leitura desses botões. E o botão 2. Aqui eu vou configurar os meus botões. E configurar os meus pinos, funcionamento dos meus relés, os pinos adicionais. Muito bem. E o que eu faço? A cada loop, eu faço a atualização dos valores dos botões. Então eu pego as minhas variáveis, botão 1, o que ele vai fazer? Ele vai ler no registrador de entrada o bit botão 1. E o mesmo para o botão 2. Aí agora, segundo a lógica de cada botão, a combinação lógica dos estados desses botões, eu vou ter um comportamento nas minhas saídas. Então são basicamente 4 lógicas, né? Então é só fazer, uma forma é fazer um concatenamento de if else. Então, se botão 1 for igual a 0, vamos seguir a nossa tabelinha verdade lá. E botão 2 também foi igual a 0, ele faz e tem uma combinação para os motores. Else if botão 1 igual a 1, botão 2 igual a 0, ele tem uma outra lógica. Se for o inverso também, para ficar pareado com a nossa tabela verdade, ó, chave 1, chave 2, vamos fazer igual tá lá. 0 e 1, 1 e 0. Concordam que não tem nenhuma outra condição possível? Então não preciso fazer outro else if, simplesmente um else que só me sobra. Vou até colocar aqui como comentário a condição 1 e 1. E agora eu faço o acionamento dos meus relés segundo isso. Ambos giram no sentido horário. Então eu vou colocar um valor aleatório. Se não funcionar, a gente inverte. Tá? Vou presumir que rodar no sentido horário é isso. Zero e 1. O motor gira em um sentido e o horário outro no inverso. Bom, como eu não quero errar muito, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou testar esse software só para ver se essa condição me satisfaz, porque a partir dela eu faço as demais. Vamos ver. Vou colocar o meu software aqui. Aí, ó. Essa é a condição 0 e 0, né, os dois acionados. Então, os dois estão girando no sentido horário. Era isso que eu queria, vamos ver. Ambos giram no sentido horário. Perfeito, então a minha lógica está correta, eu posso prosseguir utilizando esse raciocínio. Chave 0 e 1. Um motor gira no sentido horário e o outro no reverso. Então vamos lá. É só manter um deles e reverter o outro. Um e 0. Inversa a condição anterior. Então eu tenho que inverter os dois motores. Ou melhor, como é inversa a condição anterior, basta aqui inverter essa condição. E o 1 e 1, ambos giram no sentido anti-horário. Para girar no anti-horário, basta reverter os dois em relação ao sentido horário. Vamos ver. Simular. Então 0 e 0, os dois no sentido horário. 0 e 1, um no horário, outro no anti-horário. 1 e 0, inverte. Só para a gente ver aqui, ó, inverte. E 1 e 1, os dois no sentido anti-horário. Perfeito? Só para completar aqui, eu vou colocar minha tabelinha. Não deu muito certo, né? Eu vou colocar aqui. Ambos em sentido horário. Um em sentido horário, o outro no inverso. Inverso anterior. Ambos giram no sentido anti-horário. Ok? É isso, pessoal.